Olá pessoal, neste vídeo nós vamos abordar agora os efeitos de animação. Para isso, eu vou aqui no meu painel de slides, eu vou inserir um novo slide aqui entre o meu segundo e o terceiro, tá? Para a gente ver essa questão aí dos efeitos, tá? Eu vou simular aqui como se eu estivesse criando um esquema, tá? Algum esquema para fazer alguma explicação, enfim, tá? Para isso, eu vou usar aqui minha barra de ferramentas de desenho para inserir algumas formas, tá? Vou inserir aqui algumas formas, só para simular como se eu estivesse fazendo algum esquema gráfico aqui para explicar alguma coisa, tá? Que vai ajudar a gente ter bastante elementos aqui no nosso slide, vai ajudar nós termos elementos aí diferentes para a gente aplicar as animações, tá? Então aqui eu usei aqui a nossa barra de desenho para criar alguns esquemas, algumas formas aqui para representar um esquema, tá? Então agora eu tenho aqui meus 4 slides, ó. Primeiro com o título, né? Deixa eu tirar esse aula aqui. Primeiro aqui com o título, né? O segundo aqui com esses tópicos, aqui eu tenho um esquema, no último eu tenho essa imagem, tá? Então vamos agora explorar os efeitos de animação. Para isso, eu vou aqui no meu terceiro ícone da minha barra lateral direita, tá? E se eu paro o mouse aqui nele, ele aparece o texto animação, certo? Então clico aqui nesse ícone, né? Então aqui através dessa opção de animação, eu vou conseguir adicionar esses efeitos, né? Eu vou clicar aqui no meu segundo slide, vou colocar efeitos a partir do meu segundo slide, tá? Os efeitos de animação, eles vão acontecer após a exibição do slide. Então o slide vai ser apresentado e vai começar os efeitos de animação, tá? Como que eu posso adicionar os efeitos de animação? Eu posso selecionar elementos do meu slide, tá? E adicionar efeitos, né? Então, por exemplo, aqui, ó, nesse meu segundo slide eu tenho tópicos. Então, eu vou selecionar aqui o primeiro tópico. E aí eu posso vir aqui, ó, nesse ícone de mais, nesse botão de mais, e adicionar um novo efeito de entrada. Então, vou falar aqui, por exemplo, que ele vai surgir, né? Aí eu seleciono aqui o segundo tópico, né? E venho aqui, adiciono também um efeito de entrada. Eu vou manter o mesmo padrão, surgir, para não ficar estranho, tá? Vou aqui no planilha, vou adicionar mais um efeito de entrada, também eu vou deixar aqui o surgir, tá? Então, adicionei os efeitos de animação nesse meu segundo slide, vou agora aqui no meu esquema, né? E eu quero colocar animações também nesse meu slide de esquema para que os elementos aqui eles apareçam gradativamente na tela, tá? Então seleciono aqui o primeiro objeto, venho aqui no botão de mais, né? E vamos ver aqui, vamos usar agora uma outra, vou usar aqui o surgir lentamente, né? Para ficar um pouquinho diferente aí. Então apliquei aqui o surgir lentamente. Vou adicionar aqui no meu segundo elemento também o efeito do surgir lentamente. E vou adicionar aqui no meu terceiro elemento também, vou aqui no mais, efeito de entrada, surgir lentamente, tá? E vou também aqui no meu último slide, aplicar aqui também na minha imagem, tá? Vou adicionar aqui, deixar aqui só vou deixar aqui o surgir mesmo, tá? Bom, então apliquei efeito de animação nos 3 últimos slides meus aqui, né? Quando eu aplico o efeito de animação, o ícone é um pouquinho diferente, é o ícone que aparece aqui do lado, tá? Nesse caso, eu não tenho os efeitos de transição, tá? Eu tirei, mas eu poderia ter efeitos de transição e também esses efeitos de animação, esses efeitos que ocorrem com os elementos internos, né? Lembrando que o efeito de transição ele é na troca entre um slide e outro, e esses efeitos de animação que a gente está vendo agora neste vídeo, ele é feito depois que o slide já foi apresentado, aí ele vai aplicando esses efeitos dentro dos elementos do slide, né? Então vou dar um F5 para iniciar a apresentação, vamos ver aí o resultado. Então no primeiro slide eu não coloquei nenhum efeito de animação, no segundo slide eu coloquei, né, nos tópicos, né? Então vou apertar uma vez a setinha, apareceu o primeiro elemento, apareceu o segundo, né? Apareceu o terceiro, né? Então houve aí o efeito de animação para cada um dos elementos, tá? Vou agora mudar para o próximo slide,
de novo com a setinha. Então perceba que o slide é apresentado e aí começam os efeitos de animação com os elementos que estão presentes no slide, né? Então eu tenho aqui um primeiro efeito de animação, né? O surgir lentamente, primeiro objeto. Agora vem o segundo objeto, né? O segundo elemento. E por último aqui, meu último elemento, né? Agora vou para o último slide meu, né? Tinha a imagem e eu também apliquei um efeito de animação. Então a imagem surgiu aqui, né? Também através do efeito de animação. Então o efeito de animação ele é feito, né? Depois que o slide é apresentado, ele é aplicado aos elementos do slide. Bom, eu apliquei no caso aqui efeito de animação de entrada. Eu poderia também selecionar aqui, por exemplo, os elementos, né? E adicionar aqui mais efeito, só que ao invés de ser entrada, eu mudo aqui, ó, que eu também quero efeitos de saída, tá? Então eu selecionei de novo aqui aquele meu primeiro tópico do texto e agora eu vou aplicar um efeito de saída. E aí eu tenho alguns tipos de saída, né? No caso aqui eu vou escolher o saída sair, né? Vou agora selecionar aqui o segundo tópico meu, vou adicionar aqui mais um efeito, também vou mudar aqui agora um efeito de saída, né? E vou aqui escolher também o efeito sair, tá? Vou aqui no meu terceiro tópico, também adicionar um efeito e usar aqui o efeito, mudar aqui a categoria para saída, né? Também escolhi o efeito tipo sair. Aí vocês percebam que esses efeitos eles ficam em ordem aqui nesse meu painel de animações, né? E é possível, inclusive, que a gente troque a ordem aqui, ó. Selecionar um efeito, ele ocorrer antes do que está em cima. Eu posso aqui, então, através desses botões aqui, mudar a ordem dos efeitos, né? No caso aqui dá para a gente conferir, ó. Eu tenho 3 efeitos de entrada e agora eu coloquei 3 efeitos de saída, né? Vamos ver como ficou os efeitos de saída? Eu vou aqui de novo apresentar o meu slide através do F5, né? Então agora eu tenho aqui, ó, os elementos, os efeitos de entrada, né? E agora na hora que eu apertar a setinha de novo, ao invés de mudar o slide, ele vai acionar para mim os meus efeitos de saída. Então tirou o primeiro item, tirou o segundo item, tirou o terceiro item, né? Da mesma forma eu poderia também aplicar esses efeitos de saída aqui nesses elementos gráficos aqui do esquema ou na imagem, tá ok? Bom pessoal, era isso que eu queria demonstrar neste vídeo. Aguardo vocês nos próximos vídeos, onde a gente vai continuar explorando aí os recursos do LibreOffice Impress.